Senhores, isso tudo faz com que o oficial de justiça em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no interior, por ele não só ser uma pessoa correta e honesta e parecer ser honesto, isso é importante, tu também tem que ter a cara de honesto, não é? Tu não pode ser um oficial de justiça com cara de lacaio, de trouxa. Por quê? De babaca. Por quê? Porque se presume do oficial de justiça o quê? É um cara que vai saber escolher bens para penhorar, não é verdade? Não vai levar balão de quem não quer ser citado ou intimado. Tem que ter situações comedidas. Enfim, tudo isso, senhores, é muito fácil, porque isso aí está dentro de nós. E quem quer ser oficial de justiça, como os senhores querem ser, é porque os senhores já têm o vírus. E que vírus é esse? É o vírus de trabalhar na justiça, numa atividade que tu pode mandar no teu nariz, que tu pode parar de trabalhar a hora que tu quiser, se tu pode fazer uma academia de tarde, desde que tu tenha disciplina de manter os teus mandados em dia. Tu pode ir para o supermercado às 4 da tarde, sem que ninguém te empurre um carrinho cheio de gente, como é sábado, como hoje, batendo no teu calcanhar e pedindo desculpa, tu fica com vontade de dar uma bolacha, empurrando o carrinho. Por quê? Porque tá assim, as gôndolas cheias de gente. Não! Tu, oficial de justiça, vai fazer tuas compras quando? No meio da tarde de uma semana, de um dia de semana. Porque tu pode fazer. Porque tu não tem que ir pro foro, entrar às 9 horas e sair às 18. Tu não precisa disso. Tu vai lá, pega teus mandados e leva teus mandados e organiza para cumprir. Se tá chovendo, tu não sai de casa porque vai molhar os mandados. Tu fica assistindo o Pica-Pau. E ganhando quanto para isso, professor? Quanto é que tu ganha? Mostra para eles. Professor, e se eu não pegar Porto Alegre, não pegar Caxias, não pegar Pelotas, não pegar Passo Fundo, não pegar Santa Maria, quanto é que eu ganho menos? Senhores, a diferença é mínima, em torno de 5%. Professor, eu ganho isso aqui na arrancada? Sim, na arrancada. Professor, eu ganho isso aqui para ir 2 vezes no foro e ficar lá dentro durante 1 hora? Que eu sei que é que o senhor fica para atender as partes e os advogados e receber os mandados, e como custa para passar essa 1 hora? Sim. Professor, eu sei que tu vai ao foro nos dias que tu escolhesse, e eu sei que eu vou poder escolher também, é verdade? Tu escolhesse segundas e quartas, é verdade? Sim. Das 13 às 14, sim. Tu quer me dizer que se tu tiver com teus mandadinhos em dia, direitinho, quarta-feira às 2 horas, tu tá liberado? Sim. Tu quer dizer que no verão, na quarta-feira, tu não precisa pegar a Fruei na sexta? Não. Tu pode pegar a Fruei quarta de tarde e essa. E tu pode passar na praia o resto da quarta, toda a quinta, toda a sexta, todo sábado e todo domingo, e voltar, inclusive, na segunda de manhã, porque tu tem que ir só a 1 da tarde que tem que estar no foro. Sim. Ganhando isso aqui? Sim. Gente, nós temos que passar nesse concurso, gente. Esse concurso não tem raciocínio lógico. Esse concurso não tem matemática. Esse concurso não tem física. Esse concurso não tem nem redação. Sim. Porque eles vão para a interpretação de texto, eles vão para o português, para a gramática. E puxam. Já vamos falar. Senhores, eu vi ali no edital, né, que tem uma coisa chamada classificação de risco. Certo? Eu já falei. Tu não corre risco. Tu corre risco se tu quiser correr risco. Tu imagina o seguinte, tu entra assim, a colega perguntou, e as vilas? Tu entra assim, quem vai querer te bater? Paulo, mas assim, quando a gente vai alugar, esse uniforme tem que usar todo dia.
Não, claro que não. Isso aqui inclusive é da associação. Isso aqui é uma opção tua. Durante muitos anos eu trabalhei de traje. Conforme o território onde eu trabalho de traje. Dentro de vilas eu já trabalhei com traje. Eu e o meu colega, Otomar Elvangler, aposentado. E o Otomar pegava um código e entrava assim num código, chegava numa casinha na vila e perguntava: onde é que mora o irmão José? Aí o cara olhava para ele e disse assim: ali. Ele ia lá, pronto. Era o réu. Eu disse: como é que tu me entregou isso? Não, eu falei com um pastor. Mas que pastor? Era um oficial de justiça e aquilo ali não era uma Bíblia, era um código. Então é jogo de cintura. É jogo de cintura. Tu não vai chegar num edifício para um zelador, o zelador vai te entregar, o cara mora mesmo aí e tal. Aí tu vai chegar para o cara e diz: bom dia, tudo bem? O cara diz: pô, mas como é que o senhor me achou? Então, o zelador entregou. Não, se tu disser isso, o zelador nunca mais vai te dar a informação. Hoje em Porto Alegre nós temos o quê? Nós temos celulares de pessoas das vilas, nós temos celular do presidente da Associação Comunitária da Vila, da creche comunitária da Vila. Todo mundo tem celular hoje, todo mundo tem internet. Certo? Aí tu manda um WhatsApp para ela: o Zé mora ainda no casebre 43, embaixo do cano furado do esgoto? Mora. Só responde isso. Sabe que não, eu não vou dizer que foi ela que disse. Não é? A gente recebe regiões da cidade para trabalhar? Vamos chegar lá. A gente recebe regiões da cidade para trabalhar? Sim. Tem comarcas, evidentemente, do interior que não são zoneadas, porque são comarcas pequenas. Agora, as comarcas grandes, todas elas são quebradas em regiões. Então, por exemplo, Porto Alegre, para vocês terem uma noção, eu trabalho em Porto Alegre hoje no bairro Lindóia, mas não é todo o bairro Lindóia. Eu pego mais ou menos umas 12 ou 15 ruas do Lindóia. Ah, Paulo, por que tu quis o Lindóia? E por que te deram o Lindóia? Não, me deram o Lindóia porque eu pedi o Lindóia. Certo? Tá, como é que te deram? Antiguidade, né? Antiguidade no cargo é isso. Se outra pessoa queria o tamanho do Lindóia e era mais moderno, menos tempo de serviço, não pegou o Lindóia, pegou um outro bairro, assim por diante. Ah, então quando eu assumi, eu pegar sua naba? Não, não é assim, cara. Não é bem assim. Primeiro que não existe naba. Tá? Tem que pensar assim. Ah, eu vou trabalhar numa vila. Senhores, tem vilas que impera a lei do silêncio e essa é a certidão que tu vai fazer. Ninguém te informou nada, ninguém, tá? Tu não foi de código, tu não foi de pastor, tu não foi atestado de carteiro. As pessoas dizem pro carteiro que as pessoas moram, mas não dizem facilmente para o oficial de justiça onde moram. Polícia, oficial de justiça e brigada, impera a lei do silêncio. De repente tu recebe 15 mandados numa vila, são 15 mandados com a mesma certidão. Não encontrou. E alguém vai te obrigar a encontrar? Não, tu não é investigador. Tu trabalha em cima de endereço fornecido pelas partes. O Ministério Público, o processo do crime também é parte. Então, assim, ó, é muito tranquilo. É muito tranquilo. É muito tranquilo. Certo? Outra pergunta que sempre surge é essa aqui, ó. Classes PJH. Mais vagas que o Classe O? Claro que sim. Porque o PJH é para todo o Estado. E o Classe O só para o Tribunal. Correto? Agora, eu quero deixar vocês à vontade para começar a perguntar sobre o que vocês entendem necessário esclarecer nesse momento, nesse dia que nós organizamos para isso. Para quem tem a intenção de se preparar ou de seguir se preparando para o concurso oficial de justiça. Diga. Quando sai o edital de contratação, sai aquela cidade que a gente pode voltar. Se a gente assume qualquer cidade, mas gostaria de ir para outra. Sim. Existe possibilidade de depois trocar? Sim. A pergunta, colega, olha só. Quando a gente faz o concurso, nós passamos no concurso, é gerado uma relação de aprovados. O tribunal, dentro do prazo de validade do concurso, começa a chamar os aprovados, não é, pela ordem de classificação. Nessas reuniões que se chama escolha de comarcas, eles oferecem as comarcas. As comarcas são as cidades onde tem uma sede forense, certo? Uma comarca, tá? Então, oferece, naquele momento que chamam, a necessidade é, por exemplo, 2 em Livramento, 3 em Uruguaiana, 1 em Alegrete, 2 em Porto Alegre, 3. Então, um grupo se forma assim, eles chamam, digamos, o primeiro lugar, como chamaram a Lara, que vai entrar aqui. Lara! A Lara levantou a mão e disse assim: Porto Alegre. Eles já tiraram uma de Porto Alegre. Se tinha 10, agora tem 9. Certo? Segundo lugar, certo? Zezé de Camargo. Chamaram. Certo?
Ah, eu quero Lajeado. Terceiro lugar, Luciano, certo? Tá, né? Quarto lugar, Nego do Borel. Nego do Borel levanta a mão e diz assim, ah, eu quero Soledade. Certo? E assim por diante. Tudo bem. Quanto tempo o Nego do Borel precisa ficar lá na cidade dele? Quanto tempo o Luciano ou o Zezé de Camargo tem que ficar nas suas cidades? Inicialmente é o seguinte, 2 anos para pedir remoção, certo? E para uma entrância maior, como por exemplo assumir o Iceberi e quer ir para Porto Alegre, aí precisa ficar 5 anos. Professor, tem exceção? Tem exceção de tudo, como por exemplo tratamento de saúde, acompanhamentos de cônjuge, certo? E etc, etc, etc. Correto? O que mais? Eu tenho uma pergunta. Diga. No classe O, como é que funciona o dia a dia do classe O? O pessoal tem que cumprir horário, não, permanece o dia inteiro dentro da... Como é que funciona? Não permanece o dia inteiro, não. O classe O é o seguinte, eles têm uma escala deles, tá? Eles têm uma escala lá, eles têm uma tabela, que é uma tabela mais vinculada aos dias de sessões. Por que isso? Porque a atividade do oficial de justiça classe O, na realidade, de serviço de rua, a atividade de rua, ela é muito minimizada, ela é muito pequena. Por que isso? Porque nós sabemos que a segunda instância, ela tem sede para as ações, além das medidas recursais, também as ações originárias, ou seja, aquelas ações que entram diretamente no tribunal, como por exemplo, uma ação contra um prefeito, não entra na primeira instância, já entra lá no tribunal porque ele tem um foro privilegiado. Então, haverá citação? Haverá citação. Quem irá fazer a citação do prefeito réu? Porque o réu tem que ser citado, correto? É o oficial de justiça classe O. Mas agora eu pergunto, quantas ações existem contra prefeitos? Quantas ações existem contra as pessoas que têm esse foro privilegiado lá em cima? Então, o oficial de justiça classe O, ele sai pouco para a rua. Ele sai para a rua. E por sair para a rua, e aí ninguém perguntou, ele ganha a mesma coisa que o outro oficial de justiça. Por quê? Porque tem a presunção do quê? Do risco e tem a presunção do auxílio condução. Esse auxílio condução aqui, ó, ninguém perguntou, mas eu vou dizer para ti por que ele aparece ali fixo no contra-cheque. É para custear o deslocamento dos oficiais de justiça para realizar suas diligências. Haja vista que o Tribunal de Justiça não dá carro oficial para os deslocamentos. A Brigada dá carro do Estado. A Polícia Civil dá carro do Estado. Eles não ganham auxílio condução. E o oficial de justiça ganha auxílio condução todos os meses do contra-cheque para se deslocar. Então tu vai enxergar o oficial de justiça de moto, certo? O oficial de justiça a cavalo, o oficial de justiça pode montar numa cabrita e ir para a diligência em cima da cabrita. Ele vai do jeito que ele quiser. Porque ele recebe o auxílio condução para ele usar como se fosse um vale-transporte e ele elege o transporte. Então é assim que funciona. Mais questionamentos? Se não temos mais nada... Ah, sim, desculpe. Como é que funcionam os plantões? Plantões é assim, ó. Aqui em Porto Alegre, tá, nós temos uma equipe de oficiais de justiça que só trabalha no plantão. Então é tipo plantão da polícia, que é aquele plantão quando o foro fecha, porque a justiça não pode fechar nunca, é como se fosse um hospital. Quando a via ordinária do hospital fecha, fica aberto o quê? A emergência. Então nós também temos uma emergência nesse hospital social chamado Poder Judiciário. Então abre a porta do plantão, certo? Lá tem um juiz de plantão, lá tem um escrivão de plantão, lá tem um oficial de justiça de plantão, correto? Então tem uma equipe que escolhe, eu quero ser oficial de justiça plantonista. Aí o horário é tipo polícia, trabalha 24 e folga 72. No dia a dia também existe o plantão que é esse, dentro de 1 hora que eu falei para vocês. Por exemplo, o Paulo Marques. O Paulo Marques, ele não faz parte desse plantão de emergência, certo? Que trabalha 24 e folga 72. Não, o Paulo Marques nunca quis esse plantão. Certo? Então, o que o Paulo Marques faz? O que todos os demais oficiais de justiça da comarca de Porto Alegre, são 200 e pouco, fazem. Tem que ir 2 vezes ao foro e ficar lá durante 1 hora, em tabela previamente escolhida no início do ano e publicada no site do tribunal. Quer dizer, então, se vocês quiserem saber do plantão do oficial de justiça A, B, C, no próprio site do tribunal, está ali o nome dele e os dias que ele está no foro. O Paulo fica lá, segunda-feira, das 13 às 14. Para fazer o quê? Fazer o quê? 3 coisas. Primeira delas, receber os mandados que estão à disposição dele no escaninho. E devolver os mandados cumpridos certificados, para que a central de mandados encaminhe para os cartórios judiciais e os cartórios judiciais operem as respectivas juntadas nos processos que lá tramitam, de onde foram expedidos aqueles comandos judiciais. Segundo, atender partes e advogados que eventualmente apareçam ali naquele horário, porque sabe que o oficial está lá, para saber do andamento
das diligências naquele caso que ele tem interesse. Ok? Ou de parte do autor da ação, ou de parte do réu da ação. Terceiro, aí é que está, um plantão ordinário, digamos assim. Nesse meio tempo que o Paulo está lá, alguém entra com uma ação pedindo que um plano de saúde, uma liminar, que um plano de saúde autorize uma cirurgia de urgência. E o plano de saúde entende que isso não está contemplado no contrato. Entra com a liminar, o juiz concede a liminar. Alguém tem que ir lá intimar da tutela que fora concedido, que a gente chama de liminar, o plano de saúde. Quem é que vai? O oficial que está de plantão naquele horário que o mandado contendo a liminar aportou a central de mandados, ou seja, o setor de oficial de justiça. Então, se entrou no período compreendido entre 13 e 14 horas, nós somos em torno de 5, 6 para cada uma hora, poderá ser o Paulo Marques. Aí o Paulo Marques pega aquele mandado e vai lá no plano de saúde, independentemente do local da cidade aonde está estabelecido a sede do plano de saúde. Correto? Por quê? Porque os outros mandados todos que eu recebi, eles são do meu território, do meu bairro, da minha zona, do meu espaço territorial de atuação. Certo? Que também é escolhido previamente e todos os anos ele é possível de renovação. Por exemplo, agora em abril, eu posso chegar e dizer assim, não quero mais o Lindóia. Por quê? Ah, porque, sei lá, tem uma senhora lá que quer casar comigo. Cada vez que eu vou citar ela me puxa dentro do apartamento. Certo? E eu não quero mais essa mulher. Tá? Como eu sou o único oficial de justiça do Lindóia, eu não aguento mais. Eu chego lá, citação, ela vem! Eu quero fugir do Lindóia. Eu quero ir pra onde? Tá, eu quero pegar o Morro Santa Teresa. Porque agora eu quero trabalhar na Vila Buraco Quente. Porque agora eu adoro Vila. Pronto. Tem colega que deixaram de trabalhar em vila porque disseram que é muito deprimente, saíam tristes das vilas e pediam para trocar. Eu saio triste da vila. Triste. Tem gente que gosta de trabalhar só com vigário, de alto padrão. Aquele que diz assim, eu sou da paz, a minha arma está aqui, a minha caneta. Essa aqui é a minha arma. Esse é um cara excelente para trabalhar como oficial de justiça. Porque isso aí, tu descobre o telefone dele, tu liga para ele e diz assim, cara, eu estou indo, ele chegou e disse assim, dá para ser depois de amanhã? Eu disse, claro que dá. Imagina, tu tem 20 dias para cumprir o mandado, por que tu vai ficar correndo atrás do cara, o cara se esconde de ti? 2 dias passa assim, ó. E ele te recebe. Então, tudo isso vai rolar legal para ti. Certo? Diga. Só um pouquinho. Ela tinha levantado a mão antes. Diga. Tá. Sim. Sim. Tá. Então pode ser que no mesmo concurso alguns que eu já receba o valor de entrância final e outros de entrância inicial. Sim. Olha só, vou repetir a pergunta da colega. Ela pergunta com relação à escolha das comarcas. Quando pega a lista de aprovados e oferece as comarcas, e ofereceram Porto Alegre e ofereceram Seberi, por exemplo, tá? Em Porto Alegre é a entrância final e Seberi é a entrância inicial. E Frederico Westphalen, que fica perto de Seberi, é a entrância intermediária. Nós temos 3 vencimentos básicos. Correto? Um para cada um. Nós temos entrância inicial, intermediária e final. Porto Alegre é final, dei um exemplo prático, Porto Alegre é final, correto? Aquelas outras também é entrância final. Bom, e aí? Aí nós temos uma diferença em torno de 5% sobre isso aqui, ó, sobre o básico, tá? Esse aqui, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5%, certo? Então, quem pega entrância intermediária em torno de 5% menos. Quem pega entrância inicial, 5% menos da entrância intermediária. Correto? Bom, aí eu assumi na entrância, eu fui lá, eu tirei o primeiro lugar. O que tu quer? Ah, eu quero Seberi! Todo mundo chega assim, oh! Mas ninguém pergunta, por que tu pediu Seberi, ô desgraçado? Tu tirou o primeiro lugar, tu podia pedir Porto Alegre. Ele diz assim, cara, fica na tua, cara. Eu tenho casa própria em Seberi, por que eu vim para Porto Alegre? Eu tenho filha com 15, 16 anos. Eu prefiro criá-las em Seberi, cara, do que largá-las aqui na noite, velho. Elas vão chegar aqui e vão se apaixonar por uma noite. Entendeu? Aí ele tem motivos, tá? Te chama. Pô, tu queria Porto Alegre. Porto Alegre! Pois o cara que tirou o primeiro lugar foi para Seberi vai ganhar menos do que tu em Porto Alegre.
Entendeu? Então tudo isso é possível. O contrário também. Essa foi a tua pergunta, não foi? Eu sou obrigada a morar na comarca aqui em Porto. A pergunta, colega, é obrigado a morar na comarca? Pela lei, sim! Deu? Mas tu tem alguma coisa por trás. Essa tua resposta, pela lei, sim, é porque tu quer falar mais alguma coisa? Vou falar. Todos os juízes, diretores dos foros autorizam que não só os oficiais de justiça, como também os oficiais escreventes e os escrivães morem em outra comarca. Desde que, é óbvio, é lógico, é sensato. Tu não vai dizer que eu me atrasei porque eu moro em Soledade e trabalho em Porto Alegre. Pô, meu! Tu pode morar em Soledade e trabalhar em Porto Alegre, mas tu tem que ir a todos os plantões, tu não pode te atrasar, tu tem que estar lá cumprindo teus mandatos, tu não pode alegar nada disso. Nada disso. Eu me atrasei, porque você sabe que eu tenho que pegar trem, não é? Eu moro em Porto Alegre e pego trem, porque minha comarca é Novo Hamburgo, a minha comarca é São Leopoldo. Cara, tá dando tiro no pé, meu. Tá tiro no pé. Olha aqui, ó. Tem juiz do interior que diz o seguinte, como o código fala que o oficial de justiça tem que coadjuvar os juízes mantendo a ordem nas audiências, determinaram que oficiais de justiça estivessem todos os dias no foro fazendo os pregões, porque é a atribuição do oficial de justiça fazer o pregão. O que os oficiais de justiça fizeram? Não pode cumprir a lei, tem que fazer o pregão. Não tiveram mais essa liberdade de horário, só que tem uma coisa. O juiz disse para o oficial de justiça, faz o pregão. O oficial de justiça foi lá. Testemunha, Martim da Vila. Porra, nada. Aí pensaram que era devagar, não apareceu o Martim da Vila. Não veio. Aí foram ver. O que houve, oficial? Não veio. Mas por quê? Não foi intimado. Mas por quê? Porque a gente teve que ficar aqui fazendo um pregão. Não tivemos tempo de fazer todas as intimações. Acabou! Não designaram mais o oficial de justiça para fazer pregão? Quem é que faz pregão hoje? Eu estou aqui com a sala cheia de oficiais escreventes, que foram meus alunos, que já estão no tribunal como oficiais escreventes, agora quer ser oficial de justiça. Quem é que faz pregão, gente? O estagiário. Quem é que numera e rubrica as folhas do processo? Estagiário. O que a lei diz que quem é que numera? O escrivão. Tem que morar na comarca? A lei diz que sim. Fechou? Pergunta. Diga. Essa gratificação de risco incorpora a aposentadoria? Pô, que baita pergunta! Essa gratificação de risco que incorpora leva a aposentadoria? Sim, leva. Aí um dia alguém me perguntou, mas leva por quê? Sabe por que leva? Porque quando quiseram tirar, houve uma fundamentação que foi copiada da polícia dizendo o seguinte, se um dia eu fui oficial de justiça, certo? E eu tive uma atividade de risco, é porque ficou consagrado que ocorria um certo risco. Agora, eu deixei de ser oficial de justiça porque estou aposentado, mas será que as pessoas que eu atuei como oficial de justiça sabem que eu estou aposentado? Será que todo oficial de justiça está escrito assim, oficial de justiça aposentado? Não, ele pode ter a mesma raiva de mim que ele teve um dia e me dar um tijolaço. Eu já aposentado. Então eu vou ganhar uma gratificação para levar tijolaço. Pronto, depois de aposentado. Eu vou ganhar 3.651 para levar tijolaço. Depois de aposentado. Leva para a aposentadoria. Não leva o auxílio condução. Mas aí é óbvio, né? Poxa, só faltava isso, né? Se tu não vai sair, tu vai ganhar vale transporte. Pra quê? Pra não sair? E aí alguns me perguntam assim, pois é, e por que tu não te aposenta, Paulo Marques? Aí que tá. Eu não me aposento, porque se eu me aposentar, eu já perco 2 de largada, tá? Mais o abono permanência, que é 2.500. Eu já perco 5 de largada. 5 mil por mês. Na época de hoje, no contra-cheque, para mim faz uma diferença. Faz uma baita diferença. Mas eu prometo, tá? Eu vou largar e ainda vou dar vaga para um de vocês. Quando tu entra na instância inicial, o auxílio condução é o mesmo, e a gratificação de risco mesmo? É, mais ou menos isso. Uma cidadezinha desse tamanho, tu ganha 2 Ganha 2 e pouco. e pouco, para caminhar dali até ali, até ali. Só que tem uma coisa, é que conforme a comarca, a cidadezinha, o território que ela jurisdiciona é maior. A colega pergunta assim, e aí? Pô, tu ganha 2.000 de auxílio condução para deslocar, mas a cidadezinha é desse tamanho, Paulo. E aí?
Só que tem um detalhe, mas às vezes aquele lugarzinho pequenininho jurisdiciona distâncias longas, como por exemplo, olha só, tu fala assim, Frederico Westphalen, todo mundo sabe, é uma cidade grande, é uma cidade de trânsito intermediária, certo? Um dos colegas que assumiu agora, dia 20, escolheu comarca, vai para Frederico. Eu gravei porque eu fui também servidor em Frederico, então eu conheço bem Frederico. Só que tem uma coisa, de Frederico, tu roda 25 quilômetros, tu chega numa localidade chamada Caiçara. Não é Caiçara onde a música não para, é Caiçara, é município. Só que quem jurisdiciona Caiçara é Frederico. Então o salsista de Frederico, quando tiver que fazer incitações e intimações de Caiçara, é ele que vai. Então, se a cidadezinha é pequenininha, só tem o foro, correto? Só tem o pavilhão católico, né? A praça. E terminou a cidade, mas pode ser que ela tenha uma zona chamada rural, extensa, e que faça com que o oficial de justiça tenha que imprimir deslocamentos distantes. Perfeito? Mais questionamentos? Diga. E o porte de arma? Que pergunta maravilhosa! Olha só. Agora com o Bolsonaro, então. Porte de arma. Olha só, vamos lá. O oficial de justiça, tá? Ele não tem a autorização automática de portar arma, automática, no momento em que ele é investido no cargo e a consequente função, tá? Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que o oficial de justiça, para ter o uso de arma, tem que fazer o curso. O curso que qualquer para ter o porte, tem que fazer. A única coisa que é já superada, ou seja, decidida, é o seguinte, é que o oficial não precisa provar a necessidade de usar a arma, certo? Isso já está decidido. Tá? Mas ele tem que fazer o quê? Tem que fazer o curso, porque, e é lógico isso. Tu imagina o seguinte, olha só, se os senhores passam no concurso, tá? E o porte de arma dos senhores é automático, como é da brigada, como é da polícia. Ou seja, tu é polícia civil, tu é brigadiano, tu pode agarrar e botar a arma, inclusive a brigada te dá a arma e a civil te dá a arma, correto? Só que tem uma coisa, eles têm uma academia antes. Eles têm um curso antes, que inclusive eles são sabatinados no curso. E nesse curso, eles têm curso de tiro. Nós sabemos que quando tu pega uma arma e aponta para alguém, é porque tu tem que atirar, correto? Ninguém tira uma arma para ameaçar. Isso é norma do curso. Outra coisa, se tu quer acertar o melão do cara, tu não pode mirar para o melão do cara, tu tem que mirar para o peito, porque quando tu aciona a arma faz isso aqui, ó. Senão, o que vai acontecer? Se tu virar pro melão do cara e atirar, tu vai matar um monte de pomba que tá passando, pardal, não é? E não vai acertar nunca o cara. Vai sempre ser por cima. Bom, senhores, então do oficial de justiça é exigido o quê? Faça o curso, correto? Faz o curso, vem para o diretor do foro com o certificado do curso e o diretor do foro manda um ofício para a polícia, que é especializada na expedição do porte, e deu para a bola, correto? Não existe o porte automático. Como é que é? Pergunta, muitos oficiais usam arma? Sim, sim. Alguns gostam. Sim, em serviço, sim, porque sim. Né? Sim, em serviço. Tá? E outros não. Fechou? Vai depender de cada um. Tudo bem, pessoal?